O início dos anos 2000 marcou uma nova regra em Hollywood. O filme de super-herói deixou de ser só uma aposta e passou a ser um gênero de sucesso. Em 2000, os filmes de X-Men do diretor Bryan Singer imortalizaram Hugh Jackman como Wolverine. 2 anos depois, foi a vez de Sam Raimi levar o Homem-Aranha às telonas e conquistar o mundo com uma história cheia de coração. Mas é inegável que o divisor de águas aconteceu em 2008, quando a Marvel levou o Homem de Ferro às telonas e aí criou uma máquina de bilheteria que não parou mais. 18 anos depois, ou melhor, 37 filmes depois, chegou aos cinemas Homem-Aranha Um Novo Dia, quarto filme de Tom Holland como cabeça de teia, que mal estreou e já bateu 1 bilhão em bilheteria. Mas o gênero de super-heróis nem sempre foi assim. Antes da Marvel achar a fórmula, Hollywood passou décadas tentando encontrar uma fórmula para fazer os filmes de herói funcionar. E a maioria dessas tentativas você nem ouviu falar. Ficou curioso? Então vem comigo ver 5 filmes de super-herói que você muito provavelmente não assistiu, mas deveria. O primeiro filme da lista tinha tudo para dar certo. Lançado em 1996 e baseado num quadrinho que já estava rodando havia mais de 60 anos, o Fantasma tinha um elenco com nomes até que reconhecidos e um orçamento de estúdio grande de verdade. E mesmo assim, quase ninguém lembra que ele existiu. Dirigido por Simon Windsor, com o roteiro de Jeffrey Boam, baseado nos quadrinhos de Lee Falk, o filme coloca Billy Zane como o 21º herdeiro de uma linhagem de justiceiros mascarados que protege a selva de Bengala há 400 anos. E sabe quem contracenou com ele? A Catherine Zeta-Jones numa pré-fama em Hollywood. Na história, o fantasma, interpretado pelo Zane, precisa impedir que um milionário reúna 3 caveiras que dão poderes absolutos pra quem conseguir reunir essas caveiras. Assim, é um filme que tá longe de ser ruim se você leva ele muito a sério, mas também tá bem longe de ser bom se você esperar muito dele. Até porque é um pouco esquisito ver um cara de colã roxo no meio da selva trocando tiro e porrada com um bandido. Mas admito que a ideia de colocar o anel como uma marca que deixa uma cicatriz nos bandidos que ele dá soco, assim, é uma ideia legal e até porque serve como um aviso pra galera do crime de que eles foram derrotados pelo fantasma. Quem cresceu nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000 muito provavelmente chegou a curtir esse filme numa sessão da tarde da vida e se divertiu, mesmo que seja possível ver uns errinhos de produção no meio da ação. E se não me falha a memória, foi meu primeiro contato com um filme de super-herói, o que adiciona aí umas boas camadas de nostalgia, pelo menos para mim. O filme custou cerca de 45 milhões de dólares e faturou só 24 milhões. Um prejuízo que não ajudou o fantasma a se manter vivo em Hollywood, mas o filme sobreviveu bem ao longo dos anos graças às fitas VHS, às locadoras, né, o famoso home video. Virou aquele tipo de filme que toda criança alugou ele nos anos 90 sem nem saber do que se tratava e muito menos quem era aquele personagem. Interessante. Com licença. Imagina um piloto sem grana que encontra uma mochila a jato de um bilionário excêntrico e vira herói só porque ele precisa devolver ela antes que ela caia nas mãos erradas. Parece até uma descrição de um filme meio Indiana Jones com Homem de Ferro, né? Só que essa é a premissa de Rocketeer, um filme lançado em 91, 17 anos antes do Homem de Ferro sequer existir nos cinemas. Dirigido por Joe Johnston, sim, ele mesmo, aquele que 17 anos depois foi dirigir Capitão América, o primeiro Vingador para Marvel, Rocketeer até tem uma premissa parecida com a jornada de Steve Rogers, um herói de época cercado por nazistas. O filme, que se baseia nos quadrinhos de Dave Stevens, também apostou em rostos conhecidos em Hollywood para tentar emplacar o sucesso. Billy Campbell ficou encarregado de viver o herói, que precisa enfrentar o vilão do Timothy Dalton, que é um dos James Bond mais reconhecidos do cinema, também interpretou nazista nas telonas. E sabe quem também tá no filme? Jennifer Connelly, meu amigo, que viu o interesse amoroso aqui do nosso herói. O filme inicialmente foi planejado para ser uma trilogia como resposta ao filme do Batman de 89 do Tim Burton, mas sua bilheteria mal conseguiu cobrir os custos de produção e rapidinho o projeto ficou engavetado. Isso porque o filme até foi bem avaliado pela crítica e conseguiu ali criar uma base de fãs. Mas o fracasso comercial não permitiu que Rocketeer fosse assim uma franquia de sucesso. Mas é o tipo de filme que seria tratado como uma joia perdida se tivesse estreado hoje em algum streaming. Ele tem toda uma estética retrofuturista e efeitos especiais que funcionam bem demais até hoje, e chegou até ter uma base de fãs do mundo e ainda é reconhecido como um filme cult. Diferente do próximo filme da lista, que além de ter feito sucesso em bilheteria e com a crítica, não foi o suficiente pra galera lembrar dele. Eu sinto muito. É que eu meti o nariz. Tá tudo bem. Não faz mal, tá tudo bem.
Um cientista fica desfigurado por criminosos, ganha uma força sobre-humana que também mexe com a sua sanidade e usa uma tecnologia de disfarces para se infiltrar no submundo do crime em busca de vingança. Parece até o roteiro de um filme do Sam Raimi, né? E só que é de 1990, 12 anos antes dele sequer cogitar dirigir um Homem-Aranha. Pois é, antes mesmo de levar o Homem-Aranha para as telonas, o Sam Raimi pegou o Liam Neeson e levou o Darkman para o cinema. O filme conta a história de um cientista desfigurado que inventa uma pele sintética capaz de imitar qualquer rosto. Ele usa essa invenção para se infiltrar no submundo do crime e se vingar de quem destruiu sua vida. E olha que louco, a vencedora do Oscar, Frances McDormand, também tá no elenco do filme, que custou 14 milhões de dólares e teve uma bilheteria que faturou 49 milhões lá nos Estados Unidos. O filme chegou a liderar as bilheterias americanas e fez um sucesso ainda maior nas locadoras. Para você ter uma noção desse sucesso, a rede de locadoras Blockbuster chegou a pedir para que a Universal fizesse uma continuação do filme de tão bem que ele performou nas locadoras. Isso resultou em 2 sequências diretas para home video lá nos anos 90, que foram Darkman 2 e Darkman 3. Ambos sem o Liam Neeson e o Sam Raimi na produção. Sem falar que o Darkman ainda ganhou um game pro NES. Esse pra mim é o filme da lista que, se você não assistiu, deveria. É na lata mesmo. Tem uma ambientação sombria, uma história até que redondinha que mistura horror com ação e uma maquiagem muito foda. Não é esquecido por ser ruim, é esquecido porque o mundo só prestou atenção no Sam Raimi depois do Homem-Aranha. E ninguém voltou pra ver a origem dele. Se bem que tem Evil Dead, né? Mas não é de super-herói. Aliás, quem assistiu o próximo filme da lista com certeza não voltou pra reassistir ele. Dirigido por Janos Vark, com roteiro de David Odell, Supergirl de 1984 colocou a Ellen Slater na pele da prima do Superman logo na estreia dela no cinema. E olha o elenco que botaram pra contracenar com a estreante. Faye Dunaway, Peter O'Toole e Mia Farrow. 2 Oscars no currículo só entre eles. Na história, Supergirl vem pra Terra atrás de um artefato roubado, o Omega-Edron, e acaba encarando uma feiticeira em ascensão vivida pela Dunaway. Confesso que a Ellen Slater carrega esse filme assim praticamente sozinha. A atuação dela e a trilha do Jerry Goldsmith são sempre os únicos pontos que sobram quando alguém tenta defender esse filme por aí. Custou 35 milhões de dólares e lá nos Estados Unidos faturou só 14,3 milhões. Um fracasso tão gigantesco que o produtor Alexander Salkind vendeu os direitos do Superman logo depois da estreia do filme. Pois é, esse filme sozinho conseguiu encerrar uma fase da franquia inteira do Superman nos cinemas. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Já nas locadoras, ele virou mais que uma peça de curiosidade do que qualquer outra coisa. Tem gente até que foi atrás de versões estendidas porque o corte internacional do filme tinha mais de 2 horas. Só pra entender se o filme funcionava melhor ou não de um jeito montado diferente. Pra mim não funciona. É mais pela curiosidade histórica do que aconteceu com o Superman depois desse filme. Então fica aí a recomendação. E se você acha que o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. foi o primeiro herói a vestir um traje de metal para combater o crime nas telonas, você tá completamente enganado. Lá em 1997 já tinha um herói fazendo isso no cinema. De um jeito bem ruim, mas ele tava lá. E ainda tava lá estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que a estrela do basquete Shaquille O'Neal, que tentou ser ator por um tempo. O quê? Em Steel, o personagem de Shaquille O'Neal é um designer de armas do exército que vira um herói blindado para deter um ex-colega que começou a vender armamento pesado ilegalmente para gangues norte-americanas. Assim, a trama até pode parecer um pouco interessante, o fato de ter o Shaquille O'Neal ali é um atrativo, mas é tudo muito ruim, cara. É óbvio que o fato do filme apostar na representatividade e inclusão por colocar um herói negro por si só já é uma coisa muito massa. Mas a atuação do Shaquille O'Neal e até de outros participantes desse filme são muito tenebrosos. O traje, ele era pra ser de metal, mas ele é bem plastificado. E o desenrolar narrativo é bem genérico e bota o filme bem lá embaixo. Foi inclusive o filme que acabou com a carreira do Shaquille O'Neal como ator, já que ele tinha participado de outros projetos antes, e ele ainda foi indicado ao Framboesa de Ouro como pior ator, graças a essa participação em Steel. Curiosamente, a trilha sonora hip-hop com Ice Cube e o KRS-One fez mais sucesso nas paradas do que o filme em si. E caso você não saiba, fica aí a curiosidade. Steel, ou Aço aqui no Brasil, se originou dos quadrinhos do Superman. Depois que o Apocalipse mata o Superman, John Henry Irons constrói uma armadura que imita os poderes do Super-Homem para substituir o herói. Já no filme do Shaquille O'Neal, isso é completamente ignorado. O que é uma pena, né? Mas pena mesmo é você não ter assistido essa pérola cinematográfica que de tão ruim diverte bastante. Dá pra ver o Shaq claramente não sabendo atuar, o vilão aparece segurando o riso em quase toda a cena, e mesmo assim rola uma diversão genuína no meio das cenas.
O foda é que você não ri com o filme, você ri do filme. Steel teve um orçamento de 16 milhões de dólares e faturou míseros 1,7 milhão. Não recuperou nem um décimo do investimento. Já assistiu algum dos filmes da lista? Tem outro pra recomendar? Então não esquece de comentar, se inscrever e deixar o like aí se você gostou do vídeo. Fechou? Um beijo na sua testa e até o próximo vídeo.